Hoje, 24 de agosto, mais uma empresa declara recuperação extrajudicial. A Braskem, são mais de 50 bilhões de reais em dívida e a maior petroquímica da América Latina, uma das maiores do mundo, tá passando por um calor. Eduardo Pérez, com quem eu tenho o prazer de dividir aqui o espaço. Pô, muito obrigado pela presença aí, Evandrão. Vamos falar dessa empresa que tá ocupando os noticiários aí de hoje. Vamos falar de problemas, porque o Brasil tá passando por um momento delicado em termos de juros e quebradeira de empresas, né? São quase 8 mil recuperações extrajudiciais ou judiciais no país. E Edu, hoje nós vamos responder se você tem ações da Braskem, o que você deve fazer? Se você tem títulos de crédito privado, como... Muita pessoa física com título na carteira preocupada. Tem CRA. Por que a Braskem tem CRA, sendo que não é uma empresa do agronegócio? Mas ela tem CRA. Tem debenture, tem CRI, não tem também? Tem também, tem uma estrutura de vários COIs rodando com esses ativos dentro da estrutura de COIs, que causa mais preocupação, porque a gente conhece como que é esse produto, né? Então a gente fica bem mais preocupado. Então se você quer entender tudo ou boa parte do que está acontecendo com a Braskem, fica nesse vídeo que nós vamos abordar. Mas vamos lá, Evandrão, responde pra gente o que a Braskem faz então hoje. Tá bom, eu vou simplificar porque a Braskem é uma empresa bastante complexa, tá? Mas basicamente ela pega moléculas e transforma isso em plástico. Então cano de PVC, cadeiras, vários insumos que utilizam plástico acabam utilizando os materiais da Braskem. E Edu, o que é exatamente uma recuperação extrajudicial? Essa recuperação extrajudicial, a gente não entra no campo ainda de entrar na justiça, como o próprio nome já sugere. Então é uma maneira de você proteger a empresa de execuções de garantias, né, de você levar, do ponto de vista do credor, a empresa para a justiça para querer ter a recuperação de algum valor que você emprestou para a empresa. O problema é que, quando isso começa a dar sinais no mercado, o mercado entra numa espécie de corrida para ver quem resgata mais coisa primeiro da empresa. A empresa tem esse artifício, então você tem mecanismos que defendem a empresa para elaborar um plano. Aí sim você falar para os credores, olha, a gente como empresa quer fazer esse plano de recuperação para podermos pagar no mundo ideal todos os credores e no mundo ideal tudo que a gente prometeu que ia pagar. Mas aí sempre tem aquele ruído jurídico, a gente tem uma corrida dos credores para tentar ver quem consegue passar na frente na fila. E Edu, muita gente vai passar calor, porque a Braskem é uma empresa enorme. Só para você ter uma ideia, no último trimestre, a Braskem teve uma receita líquida de 21 bilhões. É uma das maiores empresas do Brasil. E se você olha aqui as demonstrações financeiras, a dívida líquida ajustada pelo EBITDA recorrente é de 6,74 vezes, o que é bem salgado, né? Bem elevado aqui. E aí você olha o trimestre anterior, a gente tava falando de 18 vezes. A dívida líquida, ela até variou nesse período, mas o denominador, que é a parte de baixo da fração, ou seja, o EBITDA, ele é ainda mais volátil. Então nós estamos falando de uma empresa com uma alavancagem altíssima e com um modelo de negócio super volátil, super cíclico, né? Então é um baita de um risco você ter essa alavancagem tão elevada num modelo que flutua bastante. E aí você tem outros aspectos, né? Você depende muito da variação do dólar, da ciclicidade do negócio e também você tem que saber muito bem em qual mercado você está emitindo a sua dívida. Se vai ser a dívida atrelada ao real ou alguma outra moeda, que foi o caso da Braskem, que é muita coisa dolarizada. A gente até entende que teve um pouquinho de pressão de câmbio também, mas acho que o ponto mais importante é o que levou a chegar a esse pedido de recuperação extrajudicial. A empresa estava muito alavancada, porém tivemos pitadas especiais aí dessa ópera destrutiva aí de valor para os acionistas. Ópera destrutiva, olha que poeta que é esse homem. Um dos pontos também que chamou bastante atenção no caso da Braskem foi um imprevisto que a empresa teve. Muito triste. E isso apertou muito a questão da liquidez que eles tinham em caixa. Conta pra gente um pouquinho do que aconteceu, o impacto. É basicamente de uma mina, a antiga Salgema, lá de Maceió. E o que aconteceu? Essa mina ela acabou praticamente afundando um bairro inteiro. Então, mais de 60 mil pessoas precisaram ser realocadas. Foi um desastre ambiental em larga escala. Foi muito triste. Não só penalizou essa população, como também a estrutura financeira dessa empresa. Exatamente. Então, a gente vê que esse cenário da Braskem, além de ter tido um evento ambiental que virou um passivo também, que a gente precisa destacar bastante, teve a questão do endividamento em dólar e uma alavancagem excessiva. Esse caso da Braskem, ele pode remeter muita gente a esse cenário de CDI mais alto, e empresas, principalmente do varejo, quebrando, ou empresas grandes, né? Mas o caso da Braskem não é necessariamente por conta do CDI alto. Na verdade, a gente pode atribuir uma gestão de dívida mal feita e um conjunto de cenários
cenários, né? Como a gente comentou aqui, acho que esse passivo lá de Maceió foi o que causou ali uma despesa muito alta e reduziu muito a liquidez da empresa. Edu, você tá vendo na Ambima, né, que no passado as debêntures, CRAs da Braskem já pareceram muito atrativas, né? Até porque alguns têm isenção de imposto de renda, por exemplo. Pessoa física que tem esses ativos em carteira, se você tentar vender agora, você provavelmente vai receber um preço ridiculamente baixo em relação ao que você teria se o mercado estivesse maravilhoso. Eu vou trazer aqui os dados da Ambima, então eu peguei uma debênture da Braskem justamente para a gente analisar o histórico desse comportamento do preço. Então a gente está vendo aqui uma debênture da Braskem emitido lá em 2022 e vencimento em 2029. Na emissão dela, essa debênture foi comercializada à variação da taxa DI, mais 1,75% de rentabilidade. É uma taxa que naquele momento, 2022, poderia até ser competitiva. Isso aqui a gente pode debater, mas o fato é que olhando agora pelo retrovisor é muito mais fácil a gente dizer que o cenário deu uma piorada. E aí quando a gente analisa qual que é o comportamento do preço desse ativo, o que a gente está vendo aqui na tela? Essa linha azul é a linha do comportamento do preço se a taxa de mercado, ou seja, a taxa do secundário, que a gente fala aqui, fosse mantida igual ao da emissão, CDI mais 1,75. A gente vê que ele forma tipo uma escadinha, porque são as datas de pagamentos de juros ou amortização que tem esse efeito de escadinha, né? Porque você desconta do preço do ativo. E aí a linha verde é o comportamento do preço no mercado secundário de acordo com as taxas que os investidores estavam atribuindo a esse título quando ele estava sendo negociado. Então é meio que é o preço ideal se nada tivesse dado errado, porém a gente vê que a linha verde mostra um desvio abaixo, né? Então no mercado de crédito privado a gente chama que essa relação existe entre o preço de mercado sobre o preço par, ou seja, o preço aqui dessa linha azul. E hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui esse vídeo e essa relação ela tá ali em 44% do PU de mercado sobre o PU par. Ou seja, é como se a gente estivesse falando, olha, seu título ele tá ali valendo mais ou menos 40% do que seria o preço ideal dele. E aí, ou seja, por exemplo, se a Braskem conseguir continuar honrando as suas obrigações, o que não é necessariamente verdade, você vai receber mais que o dobro de juros que quem comprou a par. Exatamente. A gente fez a conta aqui para saber o quanto que isso se traduz em taxa hoje de CDI e tava algo em volta de CDI mais 50%. Então imagina você comprar um papel que na época da emissão tava te dando CDI mais 1,7, 1,75 e hoje você encontra no mercado a CDI mais 50. E tem um motivo para estar com essa taxa. Ninguém quer comprar. E aí quem precisa vender, gestor de fundo e tal, começa a correr e acaba tendo perdas nessa posição, ou seja, tem que vender ao preço que está sendo negociado. E aí uma coisa leva a outra. Gestor de fundo tem aquele limite de alocação do quanto ele pode ter de tal emissor ou de crédito privado na carteira, vira uma bola de neve. O mercado todo mundo que tem Braskem na carteira acaba tendo que vender. Então uma coisa leva a outra. Lembra um pouco aquele cenário de lojas americanas. Edu, eu vou responder se você tem ações da Braskem, o que você deve fazer. Mas depois eu quero que o Edu me conte, o cara que tem CRA. E aí você falou que né, o preço caiu muito e você vai vender por um valor muito abaixo do que pagou. E aí eu quero saber, mantém ou não? Se você tem ações da Braskem, na minha opinião, existe uma chance que a Braskem se recupere. Nesse cenário, você vai ganhar muito dinheiro. Contudo, a maior parte das empresas que declara recuperação extrajudicial dificilmente se recupera. Então eu tenho uma coisa de que se eu invisto num negócio ruim, já aconteceu 2 vezes na minha vida, tá? De eu investir em negócios que eram muito ruins, ou pelo menos que se provaram muito ruins, tá? Que foi Pão de Açúcar e outra empresa aí que eu não vou citar para não machucar os egos. No caso do Pão de Açúcar, os fundamentos foram piorando. E eu vendi até muito bem, tá? Se eu tivesse segurado, eu teria perdido muito mais dinheiro. Então, nessa situação, na minha visão, a Braskem, ela até pode dar muito dinheiro num cenário positivo, mas esse cenário, ele é relativamente remoto. Então, eu prefiro que você embolse essa perda, vende isso, você pode abater depois esse crédito tributário em lucros que você tiver, você vai dormir melhor e compre negócios de qualidade, como a terceira, a segunda posição da carteira de renda que nós temos lá. Exatamente. Na Finclass. Então, cara, prejuízo é prejuízo, você não precisa recuperar o dinheiro dessa ação na mesma ação. Você pode investir em outro negócio que seja muito melhor. Eu gosto de dormir bem e investir somente em negócios de qualidade. Mas agora, Edu, quem tem CRA, debênture, quem tem essa tolerância, o que você acha que essa pessoa deve fazer? Deve ter paciência, porque agora o pior já aconteceu. Quando a gente olha o balanço da empresa, a gente já via sinais ali de que ela estava tomando um rumo meio
sombrio. Aí qual que é o ponto? Quem deveria ter saído antes porque tinha um perfil mais conservador, deveria ter entendido que já era para ter feito essa venda do ativo. Se você tá com ele e agora não sabe o que vai acontecer, tentar vender agora pode parecer uma operação arriscada, porque a gente viu que o ativo está sendo negociado com um desconto muito alto, e a pessoa física, quando tenta fazer através de uma corretora, pode ser que nem consiga, porque a corretora também não vai querer pegar uma bomba dessa. Você, no meu ponto de vista, pode considerar que o preço pode chegar a zero. É ruim? Sim, mas é a verdade do crédito privado. É melhor você provisionar mentalmente que o ativo pode chegar a zero, e aí qualquer coisa que você conseguir recuperar depois entra como um ponto a mais, do que você contar que esse valor vai ser recuperado. Porque lembra o que eu falei, que se num cenário bom a Braskem se recuperar, você pode fazer muito dinheiro nas ações da Braskem, no caso da dívida também, né? Exatamente. E aí até é engraçado, porque a gente realmente tem que esperar agora a empresa desenvolver um plano de recuperação. Ela tem 90 dias. Tem 90 dias, tem que ser um plano que seja possível de executar, e a gente não consegue nem avaliar se é um plano que vai dar certo, é um plano que não vai dar certo. Então, para o investidor, eu diria, olha, realmente desapega. Considere como falecido. Se ele voltar como o Conde de Monte Cristo, maravilha. Mas por enquanto, não temos boas perspectivas. E aí, a gente aprende com essa lição. Para o investidor pessoa física, às vezes você focar em um fundo de infraestrutura onde você consegue ter a isenção fiscal e consegue ter uma carteira diversificada de ativos, para mim vale bastante a pena. Tanto que é essa filosofia que a gente aplica na carteira de renda fixa, que está dentro da carteira da Finclass de valorização e de renda também. Você tem alguns fundos ali recomendados que estão pagando mais ou menos quanto de yield? A gente tem alguns fundos que eles estão por volta de IPCA mais 9, quando a gente olha ali IPCA mais 9, 9,5. E quando a gente olha CDI, o spread ele tá ali por volta de CDI mais 0,7%, 1%. Lembrando que quando a gente compara com a Braskem lá atrás, pode parecer uma taxa pequena, mas justamente porque a gente está falando de uma carteira que, em tese, é mais saudável. Mas na verdade é ótimo, porque pensa, se hoje você pode emprestar para o Tesouro, levando IPCA mais 7, mas pagando imposto, você tem fundos de infra que pagam todo mês, né? Isso. E que são isentos de imposto de renda. Então é IPCA mais 9 isento, contanto que não tem nenhuma perda de crédito relevante nesse portfólio. Exato. Mas o que é diferente você investir via os fundos recomendados que você tem na carteira? Você tem uma diversificação de títulos, né? E um gestor profissional selecionando esses títulos. Então, não é você indo lá como pessoa física pegando, uau, a Braskem tá pagando CDI mais 50. É oportunidade do século. Oportunidade do século. Só eu sou esperto, ninguém tá vendo isso. Então, exato. O gestor, ele faz o trabalho e você tem um fundo com vários títulos lá dentro. Então, eu acho uma maneira muito mais saudável de você investir em debêntures incentivadas como investidor pessoa física. Exatamente. E o ticket bem menor, né? Com Quantos aproximadamente R$100 você consegue comprar algumas cotas já. R$100 você leva IPCA mais 9 isento ou Exato. CDI mais quanto? CDI mais tá entre 0,7% e 1%. Lembrando que o CDI hoje tá bem elevado. Tá em 14 carrego, quase, né? Conforme a gente vai tendo uma atualização de cenário, as novas emissões que entram na carteira desses FIINFRAs fazem com que o carrego também melhore. Então é só upside aqui pra gente quando a gente vê as recomendações da carteira. Estão negociando abaixo do VP. Abaixo do VP. Isso também é importante. A gente tem um limitezinho ali que a gente fala pros assinantes, mas a gente sempre monitora esses limites porque o mercado às vezes descobre um novo queridinho do nada e aí o preço a gente vê que sobe. Então você tem duas opções agora. Você pode continuar investindo em COI, debênture da Braskem, escorregando nessas cascas de banana, ou pode investir conosco aqui na Finclass, ter acesso à carteira recomendada de renda fixa do Edu, um baita profissional, ter as minhas recomendações de ações, aos fundos imobiliários do professor Ricardo Figueiredo e ter acesso ao vitalício, ou seja, enquanto a Finclass existir, você não precisa comprar mais, você vai ter acesso a todos os cursos, Perini, Thiago Nigro, Howard Marks, uma verdadeira lenda do mercado financeiro, Paulo Guedes, Serbasi, a minha Finclass de Contrary Investing, que eu, a modéstia parte, achei que ficou muito boa. Exato, ficou maravilhosa. Lives semanais do Edu, comigo, com o professor Ricardo, de alternativos internacionais com a Raiz. Então você vai ter todo o suporte para investir bem nesses mares turbulentos. E agora a Selic tá caindo, né? Exato. Então, quem aproveitar a Finclass vai conseguir pegar os melhores investimentos para pegar esse ciclo de baixa de juros e possivelmente alta de ações, na minha visão, fundos imobiliários e até uma marcação ao mercado aí interessante em alguns títulos. Muito interessantes e a gente ensina tanto ao momento de entrar e o momento de sair antes que o mercado já precifique tudo. Que é o mais difícil, né? Comprar até dá pra você se virar bem, mas agora qual o momento certo de sair de um determinado ativo? Você vai ter isso e outras respostas com o vitalício da Finclass. Então não deixa pra depois, aproveita esse ciclo favorável que nós estamos vivendo e pega o vitalício da Finclass com 50% de desconto no QR Code na tela e no primeiro comentário, o link pra você. Um abraço e bons investimentos.